dedicou praticamente um dia de trabalho para vir aqui discutir o acesso a recursos do FEIB, o acesso a recursos da cobrança. Bom, eu quero entender que todos nós temos aqui alguns objetivos em comum. Tá? O nosso esforço de vir aqui, de disponibilizar recursos para projetos, hoje, conforme o Ives comentou, parte da diretoria da agência está em São Paulo, uma articulação para ver se a gente consegue maior disponibilização de recursos nesses projetos, através do reajuste da cobrança. Mas todo esse esforço se dá, sobretudo, diante de uma situação muito delicada. Tá? Para ter uma breve ilustração dessa nossa delicada situação, eu trouxe aqui aquilo que a gente chama de balanço hídrico. É um dado que a gente tem no nosso planejamento de recursos hídricos, alguns indicadores que a gente tem de gestão de água. Tá? Só para destacar essa nossa condição, se a gente fizer uma conta para o PCJ, de quanto a gente tem de crédito de água e quanto a gente tem de consumo de água, a gente fica até um pouco assustado. Porque a nossa disponibilidade hídrica total de água que a gente teria disponível numa situação de seca, uma situação que não é presente a todo momento, mas todo ano a gente observa uma situação de seca e muitos dos anos essa seca é mais expressiva do que o normal. Numa situação como essa, nós teríamos aí cerca de 37, praticamente 38 mil litros de água disponível. Tá? E se fizermos, quando foi feita essa conta, a época do plano de bacias, de todas as captações de água existentes no PCJ, elas totalizavam aí uma vazão na ordem de 34,5 mil litros por segundo. Tá? Se a gente fizer a relação entre esses dois números, a gente vai ver que praticamente até mais de 90% da nossa disponibilidade está comprometida. Tá? Só para você ter uma ideia, um dos indicadores que a gente tem de referência, dizem que a partir de 50% a situação já é uma situação de atenção, é uma situação delicada. Então a gente já passou há muito tempo desses 50%. Tá? E temos até, em algumas situações aqui do PCJ, relações muito curiosas entre disponibilidade e demanda. Olhando mais especificamente a bacia do Capivari, que está ali na região de Campinas, também deságua no Rio Tietê, se a gente fizer essa conta da disponibilidade somente do Rio Capivari, a gente vai ver aí uma disponibilidade na ordem de 2,3, 2,4 mil litros por segundo de água. E o total de captações desse rio perfaz aí já algo em torno de 3,5 mil litros de água. Uma vazão maior está sendo captada do que a gente teria disponível numa situação de seca. Tá? Isso é possível somente devido a dois fatores. Porque a seca não persiste a 100% do tempo e, sobretudo, porque para fechar a conta eu tenho aqui os lançamentos. Tá? Então, quando eu vou fazer a relação entre disponibilidade e demanda de água, no PCJ, em algumas bacias, eu preciso incluir na conta da disponibilidade, entre aspas, os lançamentos, que são basicamente esgoto. Tá? Isso é basicamente esgoto de água. Senão, eu não consigo fechar minha conta. Tá? Há quem chame isso até inclusive de reuso indireto ou reuso não planejado. Então é uma situação realmente muito delicada. Por isso a importância que a gente tem em projetos que envolvem um estudo, conhecimento mais detalhado da bacia, que envolvam a educação, que envolvam a racionalização do uso da água, para diminuir a criticidade desse cenário e principalmente a melhoria e a recuperação da qualidade dos corpos hídricos. Tá? Olhando mais especificamente a questão de qualidade das águas, nós podemos ver que nós temos uma situação delicada. Aqui é um balanço da avaliação de qualidade das águas do PCJ.
E a gente pode ver que, principalmente aqui nos anos 2007, 2008, até um pouquinho aqui no ano de 2009, havia uma predominância de avaliações ruins, vamos dizer assim, de avaliações do regular, ruim, ou em alguns momentos até da avaliação do péssimo, para os pontos das bacias BCJ. Mas, olhando no histórico, a gente vê uma tendência, uma feliz tendência de reversão dessa situação. Tá? Então, a gente tem conseguido trabalhar, direcionar nossos investimentos de forma que nos últimos anos as condições de qualidade da água têm melhorado. Tá? E a gente tem feito isso basicamente com projetos que nos ajudam a remover carga orgânica do mesmo. Ou seja, basicamente estamos fazendo isso com tratamento de esgoto. Tá? Nesse gráfico que a gente tem aqui, o total de carga de poluição produzida nos municípios das bacias PCJ. Tá? Nessa cor amarela é aquilo que a gente consegue depurar, é aquilo que a gente consegue remover pelos processos de tratamento da nossa poluição. E eu lembro sempre que os processos de tratamento têm uma eficiência muito variável. O fato do esgoto passar por um sistema de tratamento não quer dizer que ele é dispensado em perfeitas condições do corpo d'água. Pelo contrário, tem uma eficiência muito variável nesse processo. Tá? E aqui na cor marrom é o que fica, é poluição que, vamos dizer assim, vai para os rios. Tá? E a gente vê aqui, ficamos felizes em constatar uma histórica aí que mostra uma melhoria na nossa capacidade de remover essas cargas de poluição. Tá? Mas, ressaltamos aí que a carga de poluição que vai para os rios ainda é muito grande. Então, boa parte daquela água do lançamento que nós precisamos para fechar nossa conta do balanço hídrico é água poluída, é água que não passa por nenhum processo de tratamento. E mesmo assim, as que passam por tratamento ainda tem esse problema, essa variável de limitação, que é a eficiência. Outra questão importante, nosso investimento tem que ser contínuo e tem que ser muito robusto. Por quê? Se eu for ver a soma total dessas barras, a gente vai ver que, historicamente, cada ano ela cresce mais um pouquinho, ela tem um crescimento vegetativo. Então, além de um passivo ambiental muito grande na questão de poluição da bacia, eu ainda tenho uma população crescente. Tá? Então, o meu investimento em poluição ele tem que ser robusto a ponto de melhorar o nosso passivo ambiental e também de promover soluções de saneamento, de neutralização, vamos dizer assim, dos impactos de uma população crescente. Isso cresce em função direta com o desenvolvimento urbano e com o crescimento da população das bacias BCJ. Tá? Um desafio muito grande, ressaltamos. Sobretudo, a gente recentemente viu alguns dados do IBGE, ficamos assustados aí com a forma como os municípios têm se desenvolvido. A gente tinha uma perspectiva de que o momento de crescimento estava chegando num ponto de estabilização, mas aparentemente a bacia vai tender a crescer acima do previsto. Tá? Bom, só para trabalhar aqui com a perspectiva do planejamento, é sempre bom ressaltar que quando a gente olha a questão da demanda de água e tenta ver o futuro, a questão fica mais delicada ainda. Por exemplo, nesse balanço de disponibilidade de demanda, primeiro, para 2014, para 2020, para 2035, essa minha disponibilidade de seca vai ser sempre a mesma coisa. A população está crescendo. A água disponível, praticamente a mesma coisa. Tá? Só que as captações, os lançamentos, obviamente, vão continuar crescendo. De forma que em 2014, nós temos a perspectiva de alcançar cerca de 36,9 mil litros por segundo. Se essas tendências de desenvolvimento acima da média se confirmarem, pode ser até que a gente já supere esse valor.
E principalmente em 2020, nossas captações vão perfazer aí um total de cerca de 39,5 mil litros por segundo de água. 2020, com certeza, a gente vai ter mais captação de água do que água disponível. Ou seja, 2020, na perspectiva do futuro, eu vou, nas contas, eu vou depender necessariamente do lançamento para poder garantir suprimento hídrico, abastecimento hídrico da bacia. Então é uma situação muito delicada. Tá? Diante desse quadro, a gente estabeleceu uma série de conversas, uma série de diálogos para ter um plano de recursos hídricos que desse conta de reverter ou minimizar os impactos dessa situação. Tá? Esse plano foi desenhado num longo processo de diálogo. Acho que não cabe aqui eu detalhar muito esse processo, mas toda a documentação está disponível no nosso site. Eu depois, numa fala posterior, eu vou mostrar um detalhe do nosso site. Mas eu vou destacar aqui que diante desse quadro foi desenhado um conjunto de ações e diretrizes estratégicas. Mais especificamente nos interessa nesse horizonte, nessa conversa aqui com os senhores, é o estabelecimento de um programa de investimento. Tá? Porque diante desse quadro, foi estabelecido um programa muito grande de investimentos na bacia. Tá? Para poder tentarmos promover uma convivência menos conflituosa em termos de recursos hídricos. Tá? Esse programa, esses nossos programas de investimento têm dois eixos principais. Sendo o primeiro deles, muito realmente importante para a gente, que são os programas de duração continuada. São os tais dos PDCs. Daqui para frente vocês vão ouvir muito falar em PDC. Sempre quando se fala em PDC, lembrem-se de programa de duração continuada. E é certamente aqui que cada um de vocês pode colaborar com um projeto individual, mas que, no cômputo geral, vai nos ajudar muito nesse processo de recuperação e conservação da bacia hidrográfica. Tá? Esse eixo dos PDCs, no plano de bacia, ele está estruturado em 8 linhas. Tá? Em 8 linhas. Sendo uma primeira linha dedicada a levantamentos e a estudos, tá? É uma linha dedicada a conhecer melhor a bacia hidrográfica. Uma segunda linha ligada ao gerenciamento de recursos hídricos, ou seja, uma segunda linha dedicada à confecção de planos, à condução de estudos e iniciativas que visem subsidiar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, como, por exemplo, o enquadramento dos corpos d'água, elaboração de relatórios do status da bacia, da situação da bacia. São essas ações de gerenciamento de recursos hídricos. Uma terceira muito importante para a gente, que é a recuperação da qualidade das águas, leia-se, tratamento dos esgotos, principalmente dos esgotos domésticos, né, que é o nosso maior problema. Conservação e proteção dos corpos d'água, tá? Com ações aí de conservação, principalmente reflorestamento e composição da vegetação nativa, né? Uma quinta linha, que é a promoção do uso racional dos recursos hídricos, ou seja, usar da forma mais racional possível a água. A gente tem aí uma situação, por exemplo, muito sofrível também, do ponto de vista de desperdício de água nos sistemas de distribuição das cidades. Tá? A gente perde muita água, deixa vazar muita água no sistema de distribuição das cidades. Calcula-se que no Brasil, mais da metade da água que se capta para distribuir, ela simplesmente ou vaza ou ela não passa por algum tipo de faturamento. Tá? E isso é grave, porque a gente gasta o dobro de água para abastecer o cidadão. Então a gente tem um programa específico para essa questão de combater essas perdas no sistema de distribuição. Temos aí uma sexta linha de atuação com o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, principalmente por meio de estudos
iniciativas que visam o aproveitamento ou a construção de barramentos e barragens. Uma 7ª linha de prevenção e defesa contra eventos climatológicos extremos. Aqui se pensa, sobretudo, em ações e iniciativas para quando a gente tenha momentos como cheias muito expressivas ou secas muito expressivas na bacia. Situações como essa, certamente, nos chamam a atenção de uma série de ações preventivas e uma série de ações de resposta diante de quadros delicados de cheia ou de seca. E, finalmente, uma 8ª linha de capacitação técnica e educação ambiental e comunicação. Tá? Também é muito importante isso aí para a gente poder conseguir dar encaminhamento para o nosso plano de bacias. O segundo eixo que está previsto no plano de bacias, ele é um eixo denominado de programas que requerem esforços de articulação institucional. Tá? Por que esse nome complicado? Aqui estão elencados, essencialmente, programas onde a tutela, a governança do comitê de bacia, da agência, fica obviamente muito distante. Tá? Ou seja, são áreas onde eu posso ter um investimento direto no comitê, por exemplo. A legislação não permite que isso aconteça. Mas são áreas que são muito importantes também para a gente conseguir atingir as nossas metas. Tá? Então, não vou entrar muito detalhamento, mas são basicamente eixos onde o comitê não pode investir diretamente seus recursos. Uma breve caracterização desses eixos, por exemplo, rede de abastecimento de água. O comitê pode investir em tratamento de esgoto, mas construir a rede de abastecimento de água já está fora, a legislação não permite que esse tipo de investimento aconteça. Mas para a gente ter um nível ótimo de perdas, claro, a gente precisa ter um certo investimento em rede de abastecimento de água. Para resumir essa questão, eu prefiro trazer números, uma continha de quanto custa. Só para você ter uma ideia, quando foi feito o plano, aquele primeiro eixo dos programas de duração continuada, dos PDCs, calculava-se que ele custaria cerca de 2,7 a 2,8 bilhões de reais. Tá? Realmente uma monta expressiva de recursos. Mas aquelas ações onde o comitê não pode dispor recursos, mas precisa de investimento de outras instituições necessariamente, mas cerca de 1,7. Tá? Então, somando todos esses eixos, o cálculo aí na ordem de investimento necessário, na ordem de 4,4 bilhões de reais, até o ano de 2020. Para se ter uma ideia, nos PDCs, de como se prevê a distribuição desses recursos, lembrando que alguns projetos são mais caros, alguns são mais baratos, alguns são mais fáceis de serem elaborados, alguns são mais complexos de serem articulados. Fazendo um destaque de qual é a distribuição dos PDCs por período, a gente vê que de 2009 até o ano de 2014, a maior parte dos recursos previstos está no terceiro PDC, tá? Que é o programa da despoluição, vamos dizer assim, da bacia hidrográfica. Por quê? Basicamente porque custa muito caro fazer isso. Em grande parte das cidades, você tem que reconstruir todos os seus sistemas de esgotamento sanitário, construir do zero, na maioria dos casos, estações de tratamento, um custo de licenciamento muito alto. A cidade não para se construir esses sistemas, então fica realmente muito caro.